Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Compartilhem o conteúdo do canal. Deem seu like, seu dislike, comentem. E hoje nós vamos analisar a ideia de que é a ideia, né, presente na crença cristã de que Moisés teria sido um príncipe no Egito. A Bíblia dá a entender, né? Mostra que Moisés teria sido príncipe no Egito. Alguns escritores do Novo Testamento também ratificam essa ideia, né? De que Moisés foi príncipe no Egito. Mas nós vamos ver que o contexto desmente essa ideia, pessoal. É mentira. Moisés nunca foi príncipe coisa nenhuma. Isso é invenção, mentira criada pelos escritores hebreus para dar vivacidade aos seus contos, certo? Moisés era príncipe no Egito. Farsa. E vamos ver porque isso era uma farsa. Isso é uma farsa. E alguém falou que Moisés foi príncipe, isso tudo ele falou porque acreditava nessas lendas, certo? Mas isso não é verdade. Essa é mais uma das inúmeras mentiras dos escritores do Antigo Testamento. Moisés nunca foi príncipe. Esse conjunto de contos lendários de origem hebreia tenta simular que o hebreu Moisés, filho de uma tia com um sobrinho, daí você já vê a bagaçada que é a moral bíblica, né? Moisés, aquele que ia dar tal da lei das morais, da moral, era filho de um incesto praticamente. Era filho de uma tia com um sobrinho. Veja. E o texto que Moisés mais estava a entregar diz que era uma abominação um sobrinho ou uma sobrinha transar com o seu tio ou sua tia. Mas Moisés é fruto dessa, vamos dizer assim, dessa putaria bíblica. Arão, eu digo putaria entre parênteses, viu, pessoal? Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz dois filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Êxodo 6:20. Ou seja, esse Arão com Joquebede geraram Arão, Moisés e a tal da Miriam. E esse Arão, que era pai de Moisés, era sobrinho de Joquebede, que era tia dele. Tá entendendo? A Septuaginta, que é produção cristã, né? Ela pegou, mudou o texto para não ficar embaraçoso, né? Empurrou lá dizendo que esse Arão era primo de Joquebede. Não, a moral cristã, né? Ficava lá embaixo, né? Moisés, aquele que ia entregar a lei, pô, era sobrinho era filho, era produto de um incesto? Não pode, né? Aí você vê a papagaiada que é esse livro. E dito divino, que contém leis morais. A Septuaginta, repito, a Septuaginta tentou camuflar a verdadeira origem de Moisés quanto essa questão do envolvimento, né? Pai e mãe. Colocaram em seu texto que Moisés era filho de primos, mas é mentira. O texto hebraico mostra que era um sobrinho com uma tia. Moisés, Arão e Miriam vieram desse incesto, certo? E é a Bíblia que diz que incesto é pecado, certo? Ah, antes que me esqueça, a veracidade das histórias bíblicas é tão ruim que é ensinado no meio dos cristãos e judeus que as primeiras fábulas dos hebreus teriam como escritor Moisés. Até nisso eles mentem ou mostram que não conhecem nada, não sabem interpretar texto, não sabem, não conhecem nada, nem contexto. Os próprios judeus que dizem que produziram essas fábulas
Quando vão tentar justificar as mentiras do texto, se melam tudo, se cagam tudo. Pois bem, vamos mostrar que toda essa história de príncipe do Egito não passa de mentiras que são compradas como verdade somente por pessoas muito ignorantes e inocentes. Pessoas que não se dão o trabalho de pelo menos ler com atenção a Bíblia. Se fizesse isso, facilmente perceberiam que a Bíblia é lenda, não tem nada de verdade. De acordo com o texto lendário de suposta autoria de Moisés, este, Moisés, quando tinha 3 meses de vida, teria sido adotado pela filha de Faraó. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Vocês vejam, né? Moisés era mais novo que Arão, 3 anos. Mas se você ler esse texto aqui, Êxodo 2, 2, 1, 2, você nota que a passagem dá a entender que Moisés foi o primeiro filho, certo? Porque aqui menciona o momento em que o pai de Moisés e a mãe de Moisés o gera, certo? E diz que ele, por ser belo, alguma coisa desse tipo, esses pais o esconderam por 3 meses. Não fala do nascimento nem de Arão, ou de Arão e nem de Miriam. E nem dá a entender que aqui que houve o nascimento desses. Dá a entender que Moisés foi o primeiro filho. Tá entendendo? Você vê o texto como é mal feito. E não é o texto português, não. Se você pegar o texto no hebraico, é a mesma bagaçada. É mal feito. Lenda, né? Coisa de lenda. O bebê Moisés, antes de ficar aos cuidados definitivos da princesa egípcia, teria passado alguns anos sendo cuidado pela sua própria mãe. Vejam. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, que é Miriam, certo? Para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Óbvio que isso é mentira, né, pessoal? Óbvio que isso é mentira. Só um tapado, ignorante que acredita que isso é verdade. Veja, deve ser um menino dos hebreus. Moisés, nessa suposta lenda, tinha 3 meses, pessoal. Significa dizer o quê? Que Moisés já tinha um nome e Moisés já era circuncidado, certo? Então não tem essa história de dizer, deve ser um dos meninos hebreus. Porque quando ela abriu o cesto, primeiro ia ver que o menino estava no meio de trapos. E Moisés era escravo. Então, as vestes de um hebreu e de um egípcio, né? Deveriam ser diferentes, né? Sobretudo aqueles de estipe nobre. Segundo, ao abrir e ver o pinto de Moisés cortado, perceberia que ele era um hebreu, né? A tal da circuncisão. Ou não, né, pessoal? Porque sabemos que os egípcios também eram circuncidados, não é verdade? Então, pela circuncisão não poderia, né? A identificação não poderia ser tão imediata, né? Porque os egípcios também eram circuncidados. Então, eram os trapos velhos que poderiam identificar esse Moisés como sendo um hebreu por essa jovem princesa. Outro mentiroso da desgraça, né? E com base nessa informação, que muitos cristãos, é com base, né? E com base nessa informação, que muitos cristãos afirmam, é com base, na verdade. É com base nessa informação que muitos cristãos afirmam que Moisés aprendeu tudo sobre o Deus hebreu, bem como do passado de todos os seus ancestrais,
quando ficou aos cuidados de sua mãe. Já que Moisés, né, foi entregue à sua mãe para ser cuidado, né, até que mais tarde a princesa o chamasse para ele ir ao palácio. Então, os cristãos dizem que Moisés aprendeu toda a história do seu povo nesse tempo aí que ele ficou com a sua mãe, né, nos cuidados de sua mãe, certo? Então, nesse tempo aí, Moisés conheceu toda a sua história, né? Toda a sua origem. E depois, quando um pouco mais velho, a lenda extra-bíblica fala que Moisés voltou para o braço da princesa, foi para o braço da princesa quando tinha em torno de uns 4 anos. Bom, o texto mitológico do Êxodo nos dá a entender que Moisés viveu uns 40 anos como príncipe egípcio. E depois, né, Moisés aparece com 40 anos, lá passeando entre os hebreus lá que estavam sendo chicoteados e maltratados pelos egípcios, né? Então o texto nos mostra que Moisés já tinha seus 40 anos, ou seja, Moisés passou 40 anos como príncipe no Egito. Ou seja, o Egito ele conhecia de cabo a rabo, né? Conhecia todas as tratativas comerciais, militares dos egípcios, porque ele era príncipe e tinha 40 anos, né? Muito tempo. O arqueólogo e pastor Rodrigo Silva acredita tão piamente na lenda de Moisés que chega a dizer que o suposto príncipe hebreu teria se baseado nas lendas dos egípcios para escrever os contos que fariam parte dos relatos mitológicos do Gênesis e do Êxodo. Essa jogada de Rodrigo Silva é para tentar encobrir a mitologia plagiada dos hebreus da cultura dos egípcios, porque muitos contos bíblicos são idênticos aos contos egípcios, certo? Aí ele, sabendo dessa questão, né, e que muitos fazem essa comparação, né, e que serve como prova de que os hebreus plagiavam ou copiavam ou estavam dentro de uma cultura que tinha as mesmas ideias, aí vem com essa história de dizer que porque os hebreus passaram muito tempo lá, então eles estavam viciados, né, com aquelas ideias pagãs. Então Moisés não poderia assim vir com uma coisa tão diferente, porque senão a gente não ia entender. Essa é a manobra do pastor embromador adventista Rodrigo Silva para induzir os pobres cristãos que o ouvem a acreditar nessas bobagens bíblicas, né? Dizer que as lendas bíblicas são reais e a dos outros é falsa. Bom, explica o mesmo pastor que isso foi necessário devido aos longos 400 anos de convivência com os egípcios, que fizeram com que o povo hebreu estivesse muito familiarizado com os deuses, costumes e crenças pagãs egípcias. Ele diz que aquele relatozinho lá de Moisés, falar lá das águas, né? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que havia escuridão, aquela conversa toda, né? Porque nós sabemos que existe isso lá nos contos lendários dos egípcios, né? Ele diz que isso aí foi Moisés fez de propósito, porque ele sabia que os hebreus sabiam dessas lendas egípcias, então ele teria que contar assim para que eles entendessem. Conversa furada. Mas vamos pensar um pouco, pessoal. Como um príncipe viveu solteirão tanto tempo assim? Moisés tinha 40 anos. Mas o cara passa 40 anos sendo príncipe, sem se casar, pessoal. Um velho príncipe solteirão com 40 anos. É sabido que no passado as pessoas em geral e em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil, se casavam muito cedo. E no Brasil, né? É, já em tempos mais à frente, né? Muito mais à frente, já era costume se casar muito cedo. Imagina aquela época. Imagine que as pessoas viviam tão pouco tempo, né? A, a, a ciência mostra e prova que os homens não viviam tanto tempo assim.
Os muitos que chegavam 40 anos, 50 anos, era um espetáculo. Então, o cara ficar 40 anos solteirão, um príncipe. Os motivos para que fosse assim era abaixo o quê? De se casar, né? Logo cedo, naquela época, né? Ou de ter uma mulher logo cedo. Os motivos para que fosse assim era baixa expectativa de vida e a praxe da época também. Essas informações podem ser constatadas, essa questão da vida, né? Dos, dos egípcios casarem logo, nós podemos comprovar ou atestar, né? Com base nesse livro aqui, ó. A vida cotidiana no Egito no tempo das pirâmides. Lá nós vamos ver um pouco da vida dos egípcios. E lá é dito, por exemplo, que os homens egípcios se casavam por volta dos seus 16 ou 18 anos, pessoal. Certo? Isso aqui é o egípcio comum, ainda por cima. Não é o egípcio nobre, né? Que tinham, e logo cedo tinham de aprender os ofícios reais, aquele negócio todo, né? Moisés, segundo a lenda, era um príncipe. O cara, com 40 anos ainda estava solteiro, pessoal, sendo príncipe. Quem é que acredita numa lenda dessa, né? Sabendo que a praxe comum lá dos egípcios normais era casar com 16, 18 anos. Por aí você já vê a mentirada do texto bíblico. O que já nos mostra que essa história de Moisés passar 40 anos como solteirão é uma grosseira farsa bíblica. Uma outra informação que podemos extrair da própria Bíblia, como prova de que a história que envolve o personagem lendário Moisés não passa de mentira, é o fato de ele, aos 40 anos, ter fugido do Egito, pessoal, e ter ido se exilar em terras midianitas que eram de domínio egípcio. Entenderam? Vocês acham que um cara com 40 anos não falar um outro idioma, né? Só o egípcio, nesse caso, ou, ou talvez nessa lenda aí mentirosa, né? O hebraico, né? Já que ele morou lá com os pais, e não faz sentido, porque Moisés tinha de se passar por um egípcio, então ele não podia estar sabendo falar o idioma hebraico fluentemente, vamos dizer assim, certo? Sim, Moisés, na condição de príncipe do Egito, por 40 anos, ele tentar fugir do Egito e para isso foi se esconder entre as midianitas. E isso é uma mentira, pessoal. A primeira mentira nessa fuga lendária que podemos constatar de plano é que o Egito dominava toda aquela região, pessoal. Como é que Moisés ia se esconder do poderoso Faraó em, em pleno território do Egito? O Egito dominava toda aquela região. Ele podia fugir para qualquer lugar ali, ele seria pego de todo jeito. Primeiro, ele tinha de passar pelas barreiras egípcias, né? É sabido que o Egito era cercado por diversas postos militares. O Egito não era terra de ninguém, não. Não era terra sem dono, não, pessoal. Que o pessoal entrava e saía a hora que quisesse, não. Tinha de ter barreiras controlando o fluxo de pessoas que entraram e que saíam do Egito. Tá entendendo? Se essa história fosse real, Moisés não tinha como se esconder do faraó, que queria matá-lo. Que a lenda diz que o faraó queria matá-lo, né? Porque ele matou um egípcio. Seria facilmente, e que foi descoberto, né? Que quando ele matou o egípcio, foi descoberto que ele também era não era um egípcio, mas sim um hebreu, né? Seria facilmente capturado. Tá entendendo? Ele não tinha como se passar por um cananeu, por exemplo, pois suas mentiras, ou suas maneiras, seus trajes e a língua o denunciaria. Não tinha como ele fugir para um local de terras, como esses midianitas, e por ali se passar como se fosse um deles. Mentira.
Um instante, pessoal. Bom, se essa história fosse real, Moisés não tinha como se esconder do faraó, que queria matá-lo. Ele seria facilmente identificado, pessoal. Seria facilmente capturado. Ele não tinha como se passar por cananeu, por exemplo, pois suas maneiras, seus trajes e a língua o denunciaria como egípcio. O próprio texto bíblico que, nos diz que, de pronto, Moisés foi identificado como sendo egípcio pelas midianitas, filhas de seu futuro genro Jetro, quando chegou por aquelas terras. As mulheres logo o identificaram como sendo egípcio. Então, vocês imaginem como é que Moisés poderia se fingir ser egípcio, ou fingir ser um não egípcio, e, e conseguir escapar da perseguição do faraó. É só Moisés sair do Egito, aí o faraó esquece, não manda seus homens ir atrás dele, nada, esquece. É só sair das terras do Egito, é óbvio que isso é mentira, né? Não tem como ele sair das terras do Egito sem ser pego, mas mesmo que finjamos, né, que essa mentira aconteceu, Moisés saiu da terra do Egito, aí o faraó deixou para lá, não foi, mandou mais os homens persegui-lo, ir atrás dele até que o encontrassem. Fala sério, rapaz, como é que você leva a, a, a sério uma mentirada dessa? Bom, então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, esse Reuel é Jetro, pessoal, que é um outro nome que ele tem, Reuel, seu pai. Ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? Dizendo às filhas, né? E elas disseram: Um homem egípcio, veja, as mulheres identificaram Moisés como sendo egípcio logo de cara quando o viram. Egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está? No caso, Jetro, né? O Reuel disse: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Ninguém assim conseguiria fugir da perseguição, amando do faraó. Acordem, isso é lenda. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aí foi, após isso foi que aconteceu de Moisés protegê-las tal contra os pastores e as identificarem ele como sendo um egípcio. Ou seja, mas a questão é que eu quero mostrar que Moisés estava fugindo do faraó. E faz sentido isso? Moisés fugir do faraó. Conseguir fugir do faraó. É a mesma mentira lá, né, que é contada no conto de Jesus. Jesus fugiu lá, estava fugindo de Herodes. Correu lá para o Egito, para não ser morto por Herodes. Depois, quando voltou, correu lá para Nazaré, porque lá em Nazaré, porque lá na, aliás, desculpa é, ele, quando voltou do Egito, né, pensou de ir para a Judéia, mas aí viu que, que lá que dominava um dos filhos de Herodes, aí correu para Nazaré, como se Nazaré não fosse dominada por pelos Herodes. Veja que mentira. E mesmo ele fugindo para o Egito, como diz o texto, ele seria, se houvesse mesmo uma perseguição, ele seria pego, porque Herodes trabalhava a serviço de Roma. Tá entendendo? Roma dominava o mundo. Então, querendo se aquilo fosse verdade, o Herodes pegaria Jesus no instantinho. Isso é conversa furada. Mentira. A mesma mentirada aqui de Moisés, dizer que Moisés fugiu do faraó. Como Moisés ia fugir do faraó? E o faraó, o Egito, dominava toda essa região, pessoal. Como é que alguém poderia fugir do faraó?
se ele dominar toda essa região? Só um ignorante que quer crer nessa historinha. Segundo, ninguém esconderia um fugitivo do império mais poderoso daquelas bandas, pessoal. Muito menos um bando de pastores midianitas. Você acha que esse pessoal ia querer colocar seu pescoço em risco por causa de um tal hebreu fugitivo que era, eles identificaram como sendo egípcio? Vocês acham que isso faz sentido? Quem é que ia fazer isso? Eles seriam os primeiros, digo, os midianitas, né? Seriam os primeiros a dedurar o pobre miserável, ex-hebreu e escravo Moisés. Terceiro, as entradas e saídas que davam para o Egito possuíam guarnições ou postos militares. Fugitivo algum passaria despercebido por elas, ou por eles, né? Por esses postos, né? Ou guarnições militares. Pensem novamente comigo. Um príncipe egípcio, com 40 anos, deveria conhecer aquelas terras como ninguém, pessoal. Não concordam? O cara é príncipe por 40 anos no Egito. Veja, Moisés, 40 anos como príncipe no Egito. Como eu disse inicialmente, ele devia conhecer o Egito na palma da sua mão. Não só o Egito, como toda aquela região. E o Egito não só dominava dentro do Egito. O Egito dominava além das fronteiras do Egito. Certo? Então Moisés, como príncipe, e com essa idade toda, conhecia aquele terra como ninguém. Ele só perdia para outro egípcio. Se é que poderia perder, né? Em termos de conhecimento. Bom, se Moisés tivesse sido de fato príncipe no Egito, ele conheceria na palma da mão todo o território das terras de Canaã, pessoal. Canaã era, segundo a arqueologia, território de vassalagem do Egito. E a Bíblia também prova que a terra de Canaã era a terra que quem dominava era o Egito. Pelo menos nessa épocazinha que a Bíblia supostamente coloca esses personagens aqui dessa lenda. O Egito dominava essas regiões, região de Canaã. Notem que Moisés foi príncipe por 40 anos, de acordo com a lenda, de acordo com a lenda, e ainda teria supostamente passado mais 40 anos na convivência dos povos midianitas, chegando inclusive a se casar com uma das filhas de um sacerdote pagão dos midianitas de nome Jetro ou Reuel, né? Recapitulando para vocês. Moisés passa 40 anos como príncipe no Egito. Estão lembrados? Depois foge, depois que mata um egípcio e esconde na areia. Vai para as terras de Midian, onde diz que ele casa com uma das filhas de Jetro, que é a Miriam. Só que lá ele fica mais 40 anos. Lá no deserto lá de Midian, né? Com os midianitas. Ou seja, Moisés assimila conhecimento lá do Egito, porque passou 40 anos. Você já conhecia o Egito e suas fronteiras como ninguém. E vai, passa 40 anos no deserto lá com os midianitas. Ou seja, aquela região ali do deserto, tudinho ali, Moisés ia ser mestre. Ia conhecer tudo ali, pessoal. Tá entendendo? O relógio só o fato dele ser príncipe no Egito já o credenciaria a ter conhecimento tanto das terras egípcias como daquelas terras circunvizinhas ao Egito e que é dominação do Egito. Mas esse fato ainda se toma vamos dizer assim, toma uma dimensão mais elevada quando o texto diz que Moisés passa 40 anos no deserto lá de Midian. Ou seja, Moisés se torna um homem de um conhecimento espetacular em termos de deserto ali daquela região. 40 anos. Diz que ele ficou lá pastando aquelas ovelhinhas lá de Jetro, lá subindo montanha, descendo montanha, aquela região toda ele conhecia. E subiu até lá no monte, diz que é onde viu Deus, né? Pois bem, uma pessoa dessa, veja o que acontece. Uma pessoa com um tamanho de conhecimento desse. Veja o que os relatos nos dizem. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, o tal do Reuel, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto
e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Veja que ele se afastou daquelas terras, né? E chegou até lá ao Sinai. No entanto, apesar de todo esse conhecimento que eu já falei para vocês, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, que teria adquirido em convivência com os midianitas e seus 40 anos como príncipe egípcio, Moisés não conhecia o deserto, pessoal. Veja que absurdo. Como é que o cara era príncipe do Egito, 40 anos, depois 40 anos no deserto, lá pastando aquelas ovelhas lá de Jetro, e não conhecia o deserto. E como é que sabemos que ele não conhecia o deserto? Era do desconhecimento de Moisés as características dos povos cananeus, bem como não lhe eram familiares as cidades cananeias. Veja que absurdo. E a prova de seu desconhecimento está no fato de ele e seu Deus primitivo imaginário está no fato de ele ser o Deus primitivo imaginário, Yahvé, segundo a lenda inventada por ele mesmo, que diz que foi Moisés que escreveu essa mentirada toda, né? Em números, a, desmascarar essa mentirada aqui, né? Em números, terem mandado 12 espiões para lhes trazer informações concernentes às terras dos cananeus e seus povos. Entendeu, pessoal? Entendeu, pessoal? Como é que esse homem era príncipe no Egito, passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e quando chegou lá nas beiradas lá, quando saiu, né, do Egito, diz que ele mandou, o Deus Javé mandou que ele escolhesse 12 homens para espionar a terra de Canaã. E eles não sabiam não, nada sobre as terras, nem de seus não sabiam nada daquelas terras, se as terras eram boas, se eram ruins, não sabiam se aqueles povos eram fortes, se eram fortes, se eram fracos, e as terras prestavam. Mas como é que pode? Primeiro, o absurdo de um Deus não saber dessas coisas, né? E segundo, de um príncipe do Egito não conhecer as terras sobre as quais ele dominava. Não sabia, pediu, teve que mandar 12 espiões para conhecer a terra. E o povo daquelas terras não conhecia, não. Veja que mentira. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Manda o líder de cada tribo de seus antepassados. E Moisés foi e cumpriu, né, essa ordenzinha do Deus hebreu, de mandar 12 homens para fazer uma averiguação da terra. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Moisés e o Deus todo ignorante e nada onisciente queriam saber como as cidades eram, pessoal. Como os povos que ali moravam eram. Como eram os frutos da terra. E isso é um absurdo. E mais, em uma de suas falas, Moisés menciona lugares dentro das terras de Canaã como se ele já tivesse tido lá. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhe as seguintes instruções. Disse Moisés, subam pelo Negueb até a região montanhosa. Ou seja, ele conhecia a terra. O texto diz que ele não conhecia. Só que os textos nos dizem que ele não conhecia as terras cananitas. Cananitas. Tanto é verdade que sua morte e sua não entrada nelas foram um castigo do Deus primitivo, imaginário Yahvé. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados. Deus cruel, viu? É mostrar a terra pro cara e não deixar o cara entrar. Filha da puta, viu? Pra castigar o cara. Pro cara sentir o gosto, né? E morrer de desprazer. Filho da peste. Isso é Deus, rapaz. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá. Veja, isso é qualidade de Deus.
Em Cádiz, no deserto de Zim, não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Fita pé. Estão entendendo, pessoal? Quer dizer, estão entendendo? E como isso é lenda, um príncipe egípcio não conhecia as terras de Canaã, não conhecia os povos que viviam lá, como era a maneira daqueles povos, se aquelas pessoas eram fortes, eram fracas, não sabia nada disso. Mandou pessoas espionarem a terra para trazer essas informações, que ele, nem o Deus hebreu dele, conhecia. Embora ele mesmo dissesse que ia mandar o povo para uma terra que manda leite e mel, mas não sabia. E a terra, como eram os povos de lá. É lenda, pessoal. Como é que alguém acredita numa bobagem, num livro ridículo, cheio de bobagem como essa? Como esse? A história é tão patética que ela nos sugere que um Deus todo-poderoso, onisciente e onipresente, não sabia de coisas elementares e simplórias. A historinha nos sugere que um homem que vivera 40 anos no deserto e que fora príncipe sequer conhecia os povos sobre os quais ele dominava. O texto todo lendário bíblico nos mostra, inclusive, cananeus comercializando dentro do Egito. O que desmente o próprio relato ao dizer que Moisés era príncipe no Egito, pessoal. Como é que um príncipe no Egito não conhecia os cananeus, as características dos cananeus, a forma de viver dos cananeus, não conhecia a cidade dos cananeus? Acorda, cristão, acorde, cristão, você está sendo enganado. Se os cananeus comercializavam e adentravam no Egito, então Moisés deveria conhecê-los, já que ele era príncipe. O desconhecimento de Moisés e seu Deus é desmontado também pelo fato de que Moisés se serviu de um guia, pessoal, de um guia midianita, enquanto perambulava pelo deserto. Veja que absurdo. Um Deus que diz que conhece tudo, mandou, tá? Eu falo dessa questão em um vídeo aqui também no canal, né? A nuvem que guiava os hebreus, né? Que havia uma nuvem, né? E você viu, aliás, que existia um guia, né? O texto fala que tinha uma nuvem que de noite, que, de noite e dia, né? De noite ela se transformava em nuvem. É, e à noite ela se veria como iluminava o caminho, né? Dos hebreus. À noite, escuro, né? Então iluminava o caminho dos hebreus. E pelo dia servia de proteção de amparo para os hebreus não ficarem sob o sol escaldante. E diz que também servia como ela se movimentava e mostrava o caminho para os hebreus. Só que isso é mentira, pessoal. O texto desmente. Por quê? Porque o texto diz que existia um guia midianita dizendo para onde os hebreus deveriam ir, seguir. Mas vejam, só nessa questão, já desmerece o texto, né? A credibilidade do texto cai para baixo, cai por terra. E segundo, como estou mostrando aqui, Moisés não era príncipe porra nenhuma, pessoal, no Egito. Ele não conhecia as terras. Olha, quando entrou no deserto, precisou de um guia. Outro ponto, assim, não, mas ele não, vamos supor que ele não conhecia porque ele era príncipe, que não tem sentido, não faz sentido, como já expliquei. Mas ele passou 40 anos, meu filho, lá no meio dos midianitas. Ele não precisava de guia, não. Ele era genro de Jetro, o tal do Reuel. Jetro era midianita. Esse guia que o texto diz que ele se utiliza, diz que é justamente o parente de Moisés. Estão entendendo a papagaiada que é o texto? Um Deus que precisa de guia para guiar seu povo no meio do deserto, que ele não conhece o caminho. Um egípcio que diz que era príncipe, Moisés, e também passou 40 anos no deserto, e por sinal deveria conhecer, não precisava de nada de nenhum outro guia, precisando se guiar por meio de um guia midianita. E o texto mostra que ele diz que não é para o cara se afastar deles, porque ele conhece muito bem o caminho e eles não. Um absurdo. Então, como é que Moisés seria príncipe? Ele não conhecia nada. Entendeu?
Sim, havia um guia midianita ou queneu, porque o texto fala que os queneus também eram midianitas e midianitas era queneu, que conduziu Moisés, seu povo e o Deus todo burro pelo deserto. Vejam, disse então Moisés a Albabe, filho de Reuel. Quem era Reuel, pessoal? Estão lembrando? Reuel era o tal do Jetro. Então esse Albabe era cunhado de Moisés. Estão entendendo? E o tal do Reuel tinha 7 filhas. E uma dessas filhas Moisés casou. Estão lembrados? Disse então Moisés a Albabe, filho de Reuel, o midianita, o queneu, sogro de Moisés, tá vendo? Sogro de Moisés. Como é que nós conhecemos inicialmente o sogro de Moisés? Pelo nome de Jetro. Então, Reuel e Jetro são as mesmas pessoas. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse. Moisés dizendo, nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse. Vou-lo darei, que é a terra dos cananeus. Então, vou-lo darei. Vai conosco. Moisés falando para o guia midianita, seu cunhado. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem. Moisés dizendo que vai fazer bem. Aos midianitas. No caso, ao midianita aqui, né? Porque o Senhor falou bem sobre Israel. A mentira, pessoal, é tão grande que os midianitas depois é massacrado pelos hebreus. Estão lembrados? Que Moisés vai lá e manda... o Deus hebreu manda, diz que é para fazer vingança aos midianitas. Manda matar todo mundo. Aí, lá em Números capítulo 31, estão lembrados? Então é esse povo mesmo, que é queneu, que é também conhecido como midianita. Moisés, lá em Números 31, amando de Yahvé, manda matar todo mundo. E quando os hebreus chegam lá, matam todo mundo e traz mulheres e crianças, crianças do sexo feminino e masculino, aí Moisés acha ruim e diz que manda matar todas as mulheres. Manda matar os meninos todos. Diz que era só para deixar as meninas que fossem virgem. Certo? Então é justamente esse povo midianita que ele diz aqui que ia fazer bem, que mais tarde vai matar todo mundo. Olha, veja, como é que o pessoal leva a sério um livro desse? Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem. Fez um bem danado, segundo a lenda, né? Segundo a lenda mentirosa bíblica, Moisés exterminou esse povo. Moisés exterminou esse povo, inclusive todos os reis. Diz que saiu matando os reis todinho, né? Só deixou as mulheres as mulheres e os meninos. Isso os soldados de Moisés, né? Mas Moisés depois, quando chegar lá com esse monte de gente, Moisés acha ruim, que não é para deixar ninguém vivo. Mas como ele trouxe homens e mulheres, não, é para deixar só as meninas virgem. O resto é para matar tudo. Aí disse que só ficou as meninas. Mas veja, mais antes ele disse que ia fazer bem esse povo. Que bem porra nenhuma. O bem foi cortar o pescoço de todo mundo. Porque o Senhor falou bem sobre Israel. É lógico que tudo isso é mentira, pessoal. Certo? Eu falo dentro do texto, interpretação textual. Certo? Porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse, o midianita que estava guiando Moisés, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. O cara já estava, né, por um tempozinho lá guiando esses hebreus, que é uma mentira da desgraça, né? O cara ficar ali circulando ali direto, rodando, e não indo a Canaã, ali, tudo próximozinho ali. O cara passa 40 anos rodeando ali. E se servindo de um guia. Pare, uma palhaçada, rapaz, esse livro. Quem escreveu isso aqui achava que a pessoa que o lesse não conhecia a geografia, né? Ali, né? A proximidade entre o Egito e as terras de Canaã. Mas que o cara ficou 40 anos ali, circulando. E se servindo de um guia, pessoal, é ridículo esse livro. É patético. Você acreditar nesse livro, você está se fazendo de um verdadeiro idiota. Tá entendendo? Porém, ele lhe disse: não irei, o midianita. Antes irei à minha terra, ou seja, a terra de Midian, né? Vou estar lá, onde estava lá o sogro, o pai dele, que é Reuel. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele lhe disse: Moisés, veja o que Moisés disse: ora, não nos deixe, Moisés, não nos deixe. Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. Olha, diz que o cara, esse guia, e é óbvio, né? Todo guia se serve mesmo de olhos, né? Porque
o guia conhece a região, né? Então ele diz, "Aí de olhos, você não servirá." Ou seja, Moisés está dizendo que não conhece o deserto. O cara não conhece o caminho dali para Canaã. Repare que absurdo. Um príncipe do Egito não conhecer o caminho do Egito para Canaã, pessoal. Um cara que passou 40 anos no deserto, pessoal, não sabia o caminho ali, onde ele estava, até Canaã, pessoal. O cara que passou 40 anos no deserto, ficar 40 anos perambulando para cima e para baixo, pessoal, se servindo de guia porque não sabia para onde é que ia. Fala sério. Acordem. Como é que você acredita numa bobagem dessa? Um livro extremamente infantil. Um livro extremamente contraditório como esse. E será que, vindo tu conosco, veja Moisés dizendo, se o cara for com ele, né? E vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, ou seja, o bem que o Deus Javé fizer aos hebreus, né? O que é que vai acontecer? Nós te faremos bem. Ou seja, se o bem que Javé fizer a eles, né? Que ia levá-los para uma terra, né? Ou seja, para a terra boa e tal. Ou seja, o Moisés está dizendo que ia ali fazer bem. Ia resultar em coisas boas para ele também. Certo? Ia estar num localzinho, né? Numa terrinha boa, de boas pastagens, né? Essa conversa toda, né? Então Moisés propondo, né? Que esse guia continuasse guiando eles até a terra de Canaã, ou no meio lá desse deserto aí, para cima e para baixo. E quando eles chegassem na terra que Javé disse que estava dando a eles, também eles iam receber o bem dos hebreus. Mas vocês já viram qual foi o bem que eles receberam, né, pessoal? O bem que ele vai receber está lá registrado em Números capítulo 31. Moisés manda matar todo mundo, porque disse que a mulher foi dar uma. Que os hebreus foi dar uma furada lá com as mulheres de Moab, né? E Moab, os midianitas e os moabitas eram um povo que estavam muito próximos, certo? Por isso que lá fala lá de capítulo 22, né? Diz que quando Moisés se aproxima das montanhas de Moab, ou seja, nas terras moabitas. Mas na hora da vingança de Javé, relata que ele pede vingança contra os midianitas, certo? E esses povos eram próximos, ou seja, os midianitas e os moabitas estavam quase que como um povo só. Daí Javé manda matar todo mundo aí dos midianitas. Assim partiram do monte, sim, assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles. Caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. Lugar de descanso é lugar sem guerra, pessoal. Quando ele fala de lugar de descanso, é um lugar sem guerra. Números capítulo 10, versos 29 a 33. Vira que absurdo. Quanto de mentira tem nisso? Os contos bíblicos têm furos logo quando você abre a primeira página. Deus criou os céus e a terra. É plágio, puro plágio. E o maior idiotice. E a maior idiotice. Todo Deus se diz criador de os céus e da terra. Não há novidade alguma nessa declaração para os povos em geral, pessoal. Toda lenda que você pegar aí antiga, vai aparecer um Deus fazendo o céu e a terra. Tá entendendo? Já nota aí a mentira do texto bíblico quando diz que Deus criou os céus e a terra e dá exclusividade para o Deus hebreu. Mentira. Todo Deus se diz ser criador do céu e da terra. Todo Deus se diz Deus dos deuses. Todo Deus diz ser Senhor dos senhores. Tá entendendo? Tudo plágio, esse livro. Um hebreu abrir a boca e dizer que seu Deus fez essas coisas seria o mesmo que um palhaço dizer que faz palhaçada. Não faz sentido. Como alguém acredita num livro tão infantil desse? Moisés, príncipe do Egito, é uma piada.
Moisés escreveu 5 primeiros livros da Bíblia? Outra piada mais engraçada que a primeira, pessoal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike. Dê seu like, seu dislike. Compartilhe o canal. Divulguem o canal. Comentem no canal. E até a próxima.